Você está perdendo dinheiro enquanto dorme? Então, é hora de acordar. Imagine que você está em um sonho e acorda de repente, com um alarme disparando em sua mente. O alarme é um número: 7,5%. É a taxa de juros simples da Selic, a taxa de juros básica do sistema financeiro brasileiro. Você não percebeu, mas enquanto você dormiu, seu dinheiro foi roubado pela inflação e pelos juros compostos. E isso não é um sonho, é a realidade. Você sabia que a taxa Selic está em alta há quase um ano? Isso significa que os juros compostos estão aumentando a taxa de inflação e o valor do seu dinheiro está sendo corroído lentamente. E o pior é que muitas pessoas não sabem como lidar com isso, ou pior, nem sabem que isso está acontecendo. Você está perdendo dinheiro em conta corrente, em conta poupança e investimentos? Você está pagando juros altos em suas dívidas? Você está planejando para o futuro? Mas o futuro está se tornando cada vez mais incerto? Essas são as perguntas que este vídeo irá responder. Vamos explorar o mistério da taxa Selic em alta e como isso afeta o seu dinheiro. Vamos descobrir os segredos para poupar dinheiro e construir um futuro mais seguro. Vamos começar por entender o que é a taxa Selic e por que ela é tão importante para a economia brasileira. A taxa Selic é a taxa de juros básica do sistema financeiro brasileiro, controlada pelo Banco Central do Brasil. Ela é calculada como a média das taxas de juros das operações de curto prazo realizadas pelo Banco Central com os bancos comerciais. No entanto, a taxa Selic não é apenas um número técnico, ela é um indicador importante do nível de inflação do país e, consequentemente, da economia em geral. Quando a taxa Selic é alta, significa que o Banco Central está aumentando a taxa de juros para conter a inflação, o que pode afetar negativamente a economia e a capacidade das pessoas de comprar bens e serviços. Por que isso é importante? Bem, quando a taxa Selic é alta, os bancos comerciais aumentam suas taxas de juros para os clientes, o que pode fazer com que os preços dos produtos e serviços aumentem. Isso pode ser um problema para aqueles que dependem de empréstimos ou investimentos para sobreviver. Mas por que a taxa Selic está aumentando? Isso é uma boa pergunta. Em 2022, a taxa Selic alcançou um nível histórico de 13,75%, o que é um aumento de cerca de 4% em relação ao ano anterior. Isso se deve a uma combinação de fatores, incluindo a inflação alta, a taxa de crescimento econômico baixa e a expectativa de crescimento do PIB. Agora, você pode estar se perguntando como isso afeta você. Bem, se você é um jovem que está começando a trabalhar e está tentando poupar dinheiro para comprar uma casa ou uma carreira, a alta taxa Selic pode ser um obstáculo para você. Isso porque os juros sobre os empréstimos aumentam, o que significa que você terá que pagar mais para comprar o que você quer. Mas por outro lado, se você é um idoso que está aposentado e tem dinheiro investido em títulos públicos, a alta taxa Selic pode ser uma oportunidade para você. Isso porque os juros sobre os títulos públicos aumentam, o que significa que você pode ganhar mais dinheiro com seus investimentos. Então, o que você pode fazer para se proteger da alta taxa Selic? Bem, primeiro, é importante entender que a taxa Selic não é algo que você possa controlar. No entanto, você pode controlar como você gerencia seu dinheiro. Uma estratégia é diversificar seus investimentos. Isso significa que você não deve colocar todos os ovos em uma cesta. Em vez disso, você pode investir em diferentes tipos de ativos, como ações, títulos públicos e até mesmo imóveis. Além disso, você pode considerar reduzir a dívida e aumentar a poupança. Isso porque a alta taxa Selic pode fazer com que os juros sobre a dívida aumentem, o que pode ser um problema financeiro. Finalmente, é importante lembrar que a alta taxa Selic é um indicador da economia em geral. Isso significa que se você está preocupado com a alta taxa Selic, você também deve estar preocupado com a economia em geral. Em resumo, a taxa Selic é um indicador importante da economia brasileira, e a alta taxa Selic pode afetar negativamente a capacidade das pessoas de comprar bens e serviços. No entanto, com uma estratégia adequada e uma compreensão clara
do que está acontecendo. Você pode se proteger da alta taxa Selic e continuar a construir seu futuro financeiro. A alta da taxa Selic é um tema que tem sido cada vez mais presente nas notícias financeiras nos últimos tempos, e é fundamental que as pessoas entendam o que isso significa e como isso afeta suas finanças. Em resumo, a alta da taxa Selic é um indicador de que a economia está crescendo e que os bancos centrais estão buscando controlar a inflação. Isso significa que os juros bancários aumentam, o que pode ser benéfico para os investidores, mas também pode ser desastroso para aqueles que têm dívidas. A principal revelação de nossa análise é que a alta da taxa Selic pode ter um impacto significativo nas finanças das pessoas comuns. Isso porque os juros bancários aumentam, o que significa que os bancos começam a cobrar mais juros sobre as contas correntes e os empréstimos. Isso pode ser um golpe duro para aqueles que vivem com um orçamento apertado ou que têm dívidas consideráveis, mas a alta da taxa Selic também pode ser uma oportunidade para aqueles que estão pensando em poupar dinheiro. Isso porque os juros bancários aumentam, o que significa que os investimentos em títulos públicos ou privados podem render mais. Além disso, a alta da taxa Selic pode também impulsionar a economia, o que pode criar novas oportunidades de emprego e crescimento econômico. No entanto, é importante lembrar que a alta da taxa Selic não é um fato neutro, isso porque os juros bancários aumentam, o que pode afetar negativamente aqueles que têm dívidas. Além disso, a alta da taxa Selic também pode afetar a economia de forma mais ampla, levando a uma redução no consumo e no investimento. Em resumo, a alta da taxa Selic é um fato complexo que tem implicações importantes para as finanças das pessoas comuns. É fundamental que as pessoas entendam o que isso significa e como isso afeta suas finanças, para que possam tomar decisões informadas e preparar-se para os desafios que vêm à frente. Agora que você entendeu a alta da taxa Selic e como isso afetou seu dinheiro, é hora de tomar medidas para proteger seu patrimônio. Mas, antes de ir embora, vou perguntar uma coisa. Você está preparado para mudar seu comportamento financeiro para lidar com a incerteza econômica? Curtiu este vídeo e compartilhe com amigos e família que também precisam ser conscientizados sobre a alta da taxa Selic. Além disso, se inscreva no canal para receber conteúdo exclusivo sobre finanças e poupança. Não perca tempo e comece a construir seu futuro financeiro hoje. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de assistir ao próximo vídeo do canal. 5 erros comuns ao investir em poupança, onde vamos explorar como evitar comuns erros que podem comprometer sua poupança. Até a próxima!